Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Bom, claro que as discussões acontecem aqui em Nova York, né? Agora o Biden está falando ainda. Nosso Renato Meirelles está acompanhando tudo de pertinho. E hoje o Renato vai falar um tema que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais discutidos aqui durante os debates, que é justamente uma pesquisa sobre as mudanças climáticas. Renato, a gente está cansado de ouvir discussões e poucas ações práticas. E os números mostram que o bicho está pegando. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom Eu dia. queria dizer para quem nos acompanha apenas no rádio, não está vendo no YouTube, que eu estou com inveja da roupa do Barão aqui. Estou me sentindo, inclusive, um excluído, que eu estou de camiseta e o Barão está numa chiqueza só lá Eu da também. Mas tenho certeza Bermuda e que o Barão chinelo poderia aqui, estar de Renato. camiseta, né, Barão? Não tenha dúvida, rapaz, não tenha dúvida. Mas conta pra gente, Renato. Vamos lá. A gente fez uma pesquisa junto com a PwC, a PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa multinacional, uma das maiores consultorias do mundo, sobre como que o brasileiro está vivendo aí os efeitos da crise climática no mundo. A gente viu que quase metade, 49% dos entrevistados por nós do Instituto Locomotiva enfrentam alagamento na rua em que moram ou trabalham. Nós estamos dizendo basicamente que metade dos brasileiros aí tem um alagamento no seu dia a dia, né? Ou na rua onde mora, na sua casa, ou na avenida onde está a sua empresa. A pesquisa também mostra que não tem muita diferença entre os atingidos, entre pessoas brancas ou pessoas negras, nem nas classes A e B versus as classes C, D e E. Um outro dado interessante é que 46% enfrentaram já na vida um racionamento, uma falta constante de água em casa. E 38% ficaram presas em casa ou em algum estabelecimento por causa das enchentes e dos alagamentos. Por que esse dado é importante, Barão? Porque há muitos anos a ONU e os outros organismos internacionais da ONU fazem conferências sobre o clima, sobre os efeitos aí da crise climática no mundo. Nós já tivemos presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos colocando esse tema como uma questão central a ser debatida pela ONU. No entanto, você não tinha efeitos práticos tão fortes como a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, não só no Brasil, como no mundo, na crise climática. E o que isso muda? Muda que quando a população do mundo, em especial a população que mora em países democráticos, em que decidem através do próprio voto quem serão os seus líderes, começam a sentir os efeitos reais da crise climática, isso se torna uma pressão aí cada vez maior com relação à cobrança que a população terá dos grandes líderes mundiais sobre isso. Ô, Renata, não sei se você pode dar mais detalhes desses números para a gente, descrever um pouquinho mais, porque é interessante, a gente esperava uma fala mais enfática do próprio presidente Lula na ONU sobre as mudanças climáticas, está sendo muito cobrado sobre as queimadas aqui no nosso país também, e com toda essa questão climática no mundo todo, a gente vê aparecerem até expressões nas mais variadas áreas, né? Outro dia eu fiz um programa com o doutor Daniel aqui, de saúde mental, sobre ecopsicologia. A gente já está ouvindo falar em urbanismo sustentável, porque de fato é algo que afeta todo mundo. E esses números da pesquisa mostram exatamente isso, né? De formas diferentes, muita gente sendo afetada e todo mundo de alguma forma. Agora, por que será que isso não se reflete em ações das pessoas, né? Em mudança de comportamento? A pesquisa tentou pegar isso também? Tentou sim, Rô. Primeiro que é uma pena o Lula ter aberto mão da prioridade sobre esse tema, que ele já deu, inclusive, em outras declarações internacionais, né? Isso se deve ao processo de queimadas que nós estamos tendo aqui no Brasil, queimadas que não se trata de uma política pública, como foi no governo passado, quase, de fazer vistas grossas ao processo de queimada, mas sim ao aquecimento global de um lado e
as questões, as queimadas aí, criminosas do outro lado, mas quando o Lula para de falar isso por uma questão conjuntural, ele está indo contra 75% da opinião dos brasileiros, que se preocupam muito que eles possam enfrentar problemas climáticos no seu dia a dia, né? E 93% que relacionam os problemas climáticos a algum fenômeno gerado pela ação humana. Qual é o grande desafio para isso, Rô? É que é difícil se concretizar em apenas ações normais. Então, por exemplo, reciclagem de lixo, que é algo fundamental. Ela é muito importante, mas não é isso que vai determinar aí, a mudança ou a desaceleração da crise climática no mundo. Você precisa isso de políticas públicas, você precisa claramente ter uma série de investimentos financeiros de grandes bancos em que, por exemplo, priorizem empresas sustentáveis. Nós tivemos aí na Semana do Clima na ONU uma série de projeções feitas em prédios de Nova York denunciando as grandes petroleiras do mundo como as grandes responsáveis pela crise climática no mundo, né, com o nome das grandes petroleiras do mundo. No entanto, são as ações que mais crescem na Bolsa de Valores, porque o mercado financeiro está muito mais interessado no lucro imediato em que essas empresas podem trazer aos seus acionistas do que efetivamente nos efeitos futuros que elas trazem para o planeta. Muito bem, o Biden acabou de falar aqui na ONU, daqui a pouco a gente dá detalhes do discurso do presidente americano. Renato, sempre bom tê-lo aqui no nosso Band News Station. Renato, que sempre se veste de forma muito elegante para participar aqui da nossa programação. Um grande abraço, Renato, até a próxima. Um beijo enorme, até a próxima.